Fala aí, pessoal, estamos no nosso terceiro episódio do A Sociedade. Agora nós temos um nome oficial, já foi debatido aqui pelos 3 membros do grupo e vai ser inspirado, obviamente, no universo do Senhor dos Anéis, mas a gente vai falar de tudo aqui, não só de Senhor dos Anéis, como vocês já notaram. Hoje a gente vai dar continuidade... Na verdade, a gente ainda nem falou de Senhor dos Anéis, né? Ainda falaremos em algum momento, né? A gente vai dar continuidade ao episódio de Hunter x Hunter, né? Ou Hunter vs Hunter, onde a gente vai falar da segunda parte de Yorkshin até o arco da eleição. E aí a gente vai fazer um apanhado, obviamente desde o começo desse episódio vai ter spoiler, tá bom? Então esteja avisado, se você não gostar de spoiler, vai ver a série e depois você volta pra cá. Então, agora a gente vai continuar da onde a gente parou do primeiro episódio. O João pode dar uma continuidade falando do que estava acontecendo no Yorkshin e o que começou a acontecer no OVA, né? Vamos lá. Então, relembrando no nosso último podcast, a gente não... No podcast da Hunter vs Hunter Parte 1, a gente evitou dar muitos spoilers, né? Então, como agora a gente vai falar das sagas posteriores ao final do anime, vai ser inevitável. Então, para contextualizar, eu vou dar spoiler do final do nosso último vídeo, ou seja, da saga de Yorkshin. E a gente tem que lembrar também que, assim, uma saga leva a outra, então é praticamente impossível você falar da saga seguinte sem revelar o que aconteceu na anterior, né? Então, não tem como a gente evitar spoiler de alguma forma aqui. É isso aí. Como a gente falou no último vídeo, né? O Kurapika estava trabalhando para um grupo lá da máfia e ele sabia que os membros do Ryodan, né, que são aqueles que assassinaram o clã dele, estariam no leilão. E ele foi para lá com o objetivo de confrontar eles, né? Acaba que naquela saga da Torre Celestial, enquanto o Gon e o Killua estão lá, o Kurapika também está fazendo um treinamento com outro mestre lá, que é até um cara meio misterioso, assim, com uma roupa de karatê, mas ele não aparece muito. O surpreendente é que o Kurapika volta muito poderoso, o que nunca acontece em nenhum outro anime, porque o principal é o Gon. E todo anime, sei lá, Naruto, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, o personagem mais forte é o protagonista, né? Bleach também, e o Hakusho. Bleach, praticamente, não sei se eu posso dizer todos, mas quase todos. Sim. E o Kurapika, ele volta com um poder, e até que é uma coisa que a gente não tinha visto até então no anime, e nem com ele, que ele tinha uma faquinha no início do anime, uma faquinha ridícula. E ele nem usava de cortar pão, tá ligado? Ele nem usava, não era nem uma espada, era uma faquinha. E ele volta com uma corrente, ultra maneira, sabe qual é? Até na abertura, que é um momento que eu fico até arrepiado quando eu vejo, ele solta a corrente assim e aparece o logo do Hunter vs Hunter com a corrente em volta de um coração, né? Acho que não sei. Não sei se de coração ou se em volta do... Tem um detalhe engraçado que no começo do Hunter, todos eles têm uma arminha, assim, né? O Kurapika tem a faca de cortar pão. O Killua tem uns ioiô, nada a ver. O Gon tem a faca... o ioiô é depois. É depois? O Killua tem um skate, ele fica andando de skate. O Gon tem uma vara de pescar. E o Leório anda sempre com uma maleta. Então... Mas ele tem uma espadinha também. Também tem uma faquinha. Eles são os Teletubbies, tá ligado? Cada um tem um item. Aí depois, graças a Deus, o Togashi, o autor, né, ele tira essa palhaçada. Até o Gon para de usar a vara de pescar na segunda parte, né? Depois Não, mas a vara de pescar do Gon, tinha uns usos maneiros saga Hunter. Na saga do Exame e depois, posteriormente, para uma luta. Mas ele acabou abandonando. Qual luta que ele usa a vara? Não, ele não usa. Tô dizendo que, ele poderia usar caso o cara tivesse criatividade. Então, voltando sobre o Kurapika, então, esse poder dele maneiríssimo da corrente, ele começa a trabalhar na máfia lá, com aquele grupo, e o grupo é de um milionário que tem uma filha chamada... Neon Nostrade. Que é a família... O Kurapika faz a segurança ele faz a segurança da garota, da família Nostrade. E essa... garota, o nem dela ela faz umas profecias em forma de poesia. Ela consegue prever o futuro e escreve em forma de poesia. E esse cara, o pai dela, vende e por isso ele é milionário.
Coincidentemente, o Ryodan, o grupo, né, tá lá atrás do poder dela, porque o líder do Ryodan, que é o Kuroro Lucifer, tem o poder de... Ele rouba ou ele copia só? Ele rouba a habilidade e a pessoa fica sem, e ele que escolhe se decide devolver ou não o poder. E assim, o NEM da pessoa é eliminado caso a pessoa morra, entendeu? Então ele pode roubar o poder da pessoa para sempre. É isso aí, então... E aí por isso até que tem um drama na história, porque assim, essa família conseguiu a riqueza prevendo o futuro através da filha. E o que acontece é que sem a previsão o pai fica quebrado, né? Ele não vai ter uma fonte de dinheiro que ele tinha antes. Então ele fica até frustrado e fica meio nervoso, no final aparece isso, né? E o Kurapika, com esse poder, ele começa... Com a corrente dele, a corrente tem várias pontas, acho que uma para cada dedo. Tem uma que é uma bolinha, que ela meio que vê se a pessoa tá falando a verdade ou algo assim. Tem uma que é uma seta que ele aponta pro coração da pessoa e faz como se fosse um contrato que ele vai usar posteriormente. Tem outra que é de um ataque normal, agora não lembro exatamente, mas é muito maneiro essa corrente, vale a pena dar uma olhada. Sim, e inclusive nessa saga não é revelado totalmente os poderes, fica 1 ou 2 dedos sem a gente saber, e só agora no mangá, atualmente, que a gente sabe o poder de um dos dedos a mais, né? Que nesse caso eu não vou falar porque meus colegas aqui não viram o mangá, então também não vale a pena falar. Eu lembro que tem uma que é uma cruz, eu acho que cura. Holy Chain. Ele tem até no o- Jump Force no jogo. E até quando o Ubo quebra o braço dele, ele usa pra desquebrar o braço. E também é importante falar que o Kurapika, quando ele tá fazendo o treino com o mestre dele, só mostra que ele era da especialização, da materialização, mas aí um dia ele tá treinando com um mestre, não sei, eu acho que ele vê uma aranha que ele tem numa floresta, certo? Aí quando ele vê essa aranha, ele fica com o olho vermelho e bum, ele descobre que ele também nesse momento, ele se torna usuário também da especialização. E a especialização é o melhor tipo de NEM, né? Ele tem 100% em todos não pode falar. Os outros tipos de NEM, né? Que a gente falou, reforço, materialização, Todos os outros. transformação, emissão, etc. O curioso, assim, dessa questão do NEM, até fazendo um paralelo com o que a gente falou, não faria tanto sentido pro Gon usar uma vara, já que ele é de reforço, né? Se ele fosse, talvez, de, sei lá, transformação ou manipulação, talvez fizesse mais sentido usar a vara. Mas, enfim, tem outro aspecto até do poder do Kurapika, que, assim, no NEM você pode fazer algumas limitações para o seu poder ficar mais forte. Então, por exemplo, é um poder muito fraco. Se eu botar o limite de usar ele durante uma vez ao dia só, beleza, então ele vai ficar mais forte. Então, o que o Kurapika fez é que ele só usa os poderes de ataque da corrente contra o Genin Ryodan. Ou seja, como ele só tem essa limitação de só poder usar contra os membros do Genin Ryodan, por isso que a corrente dele fica muito mais forte contra o Ubo, que ele luta e mata, né? Contra os outros personagens da corrente. Só que assim, a gente não sabe como ele se sairia numa luta normal, porque ele nunca apareceu numa luta sem ser contra os personagens do Genin Ryodan, né? Não é só uma das correntes que ele pode usar só. Aquela que ele luta, que ele ataca, entendeu? Sim. O resto ele pode usar normalmente. O resto ele usa normal. Agora eu não lembro se esse negócio de botar a condição que ele enrola no coração da pessoa, se é só contra o Genin Ryodan ou não. Então, essa que eu acho que é contra o... essa? De luta não? Não, mas essa é a mais forte, né? Não sei. Mas enfim, é bom que a gente manda o conceito aqui das correntes, mas de qualquer forma existe esse conceito de limitação, né? Inclusive agora no mangá tá mostrando muito isso. E quando a gente chegar mais pra frente falando das outras sagas, a gente vai poder dar mais exemplos sobre personagens que têm essas limitações, etc. Que é fantástico, é um tipo de balanceamento que o Togashi botou pra que ninguém fique muito OP, sabe? E é igual até como acontece nos RPGs normais, porque na RPG de mesa, né? Geralmente, os RPGs de videogame você tem a mana, você tem os MPs, né? Então aí quando o MP acaba, você não manda mais magia. Só que nos RPGs de mesa, geralmente você pode limitar as magias por dia. Então, a bola de fogo você solta uma vez por dia. Magia de cura 2 vezes por dia. Então é uma forma de você não ficar curando todo mundo toda hora, ou atacando todo mundo toda hora. Então,
uma grande forma de balancear e não deixar ninguém super poderoso, né? Com exceção do Meruem, que a gente vai chegar lá. Tá, e continuando, todos os mafiosos, né, os mafiosos mais importantes do mundo de Hunter estão na cidade de Yorkshire, porque vai acontecer o leilão da máfia. E todo mundo vai pra lá. E por isso que acaba todo mundo se encontrando lá, todo mundo mesmo, os personagens, os mafiosos, os vilões, etc. E naquela situação, o Kurapika acaba encontrando os membros do Ryodan e ele começa a colocar seu plano de vingança em ação. E até que ele captura o Bogin, que é um dos personagens mais poderosos do Ryodan, apesar de ter sido o primeiro que morreu, né? E o Kurapika mata ele, tipo, aí sim nós temos pela primeira vez a gente vê pela primeira vez o real poder do Kurapika, que é extraordinário. Tanto que ele pega o cara do Ryodan e, tipo, destroça ele. E sendo que o Bogin, ele já tinha matado os Zinju, que eram os representantes da máfia, que eram tidos como super poderosos. Que são caras, tipo, maneiros e bem diferentões também. Uma coisa legal é que mesmo nos personagens secundários, o Togashi sempre dá uma caprichada no visual, né? Às vezes, tipo, no Naruto, em outros animes, todos os personagens têm uma cara meio parecida, principalmente os coadjuvantes, né? Mas o Togashi dá um capricho muito bom. É uma coisa que, além dele, só o autor do Bleach consegue fazer. Aí depois dessa luta, né, que o Kurapika mata o Bogin, é um episódio muito bom mesmo. Eles começam a prestar atenção que tem um cara da corrente que matou um dos principais membros deles. E começam a tratar ele como inimigo, só que ninguém sabe quem ele é. Uhum. E tem uma cena bem famosa, que é uma cena onde ele... Não sei se já é bom falar disso agora, mas enfim. Onde ele consegue capturar o líder do Genin Ryodan. E é uma cena que tem uma reviravolta muito grande, né? Porque ninguém esperava por isso. E aqui a gente acaba vendo o apelo do Hunter x Hunter, porque não é só a luta que é interessante, mas as reviravoltas, né? As aventuras, as coisas que acontecem, porque eles montam todo um plano detalhado, onde todo mundo tem a sua função, e aí acaba que o Kurapika ele consegue pegar o líder da gangue e separar o líder dos outros membros, o que é um ataque frontal a todo mundo, né? Enquanto o Kurapika estava fazendo os trabalhos dele lá com a máfia, o Gon, o Killua e o Leório estavam tentando juntar dinheiro para comprar o Grid Island. O jogo do Memory Card que eu falei no episódio anterior. E eles também nem sabiam que era o tal do cara da corrente. Eles também não sabiam que o Kurapika era o cara da corrente, porque o Kurapika estava evitando contato com ele justamente porque ele sabia que queria entrar em confronto com o Ryodan. Agora, depois tem um episódio lá que o Gon e o Killua são capturados pelo Ryodan, que eles ficam sem saber o que fazer, né? Porque eles estão capturados pelos caras muito mais poderosos do que eles, e eles acabam fugindo de uma forma surpreendente também, que o Vitor vai falar mais sobre isso. Bom, tipo, tem um membro do Ryodan, que é o Nobunaga, que ele quer que os dois garotos entrem pro grupo, né? E aí eles não querem, porque eles são assassinos e tal. E aí acaba que em um determinado momento eles combinam entre si, eu não lembro os detalhes como, mas eles combinam de que cada um vai socar uma parede, quebrar a parede, e eles saem correndo em direções opostas. E aí não tem como correr atrás dos dois ao mesmo tempo, porque parece que eles botam lá um tipo de distração e aí eles conseguem fugir. Porque só tinha o Nobunaga na cela com eles. Isso, né? E aí ele não teria como escolher qual seguir, né? E ainda que ele seguisse um, outro ia conseguir se safar. Então acho que por isso que ele consegue, eles conseguem fugir, né? Enquanto isso, no Ryodan, eles estavam todos suspeitando do Hisoka, né? Ou Hisoka, porque ele, tipo, tinha umas atitudes estranhas com eles e ele era o membro mais novo. Então eles meio que estavam suspeitando de uma possível traição dele. Agora, indo mais pro final, acontece que o Ryodan invade o leilão, rouba várias coisas e causa maior caos na cidade. Os mafiosos contratam vários assassinos para
tentar impedir eles. E 2 desses assassinos são o pai e o avô do Killua, que a gente falou anteriormente que eram da família de assassinos. E essa parte, cara, quando você vê que são eles, é muito maneiro, porque eles aparecem, nem lembro se eles aparecem anteriormente ou se aparecem muito pouco e você só sabe que eles são sinistros, mas não sabe o que eles podem fazer. E isso acontece em Hunter direto, o personagem sempre aparece só um pouquinho pra você ficar querendo um pouco mais daquele personagem. Aí eles... também tem um episódio muito bom em que o Kuroro encontra a Neon Nostrade e meio que ela até gosta um pouco dele e ele vai e explica que ele quer causar revolução, não sei o que, bababá. Tipo um encontro deles dois, né? E dá o golpe nela pra roubar o poder dela. E como toda jovem rica, ela se sente seduzida pelo discurso revolucionário. Isso aí. Isso aí, o que torna mais fácil, né, a ação dele. Aí acaba que o Zeno e o Silva, né, que são o pai e o avô do Killua, encontram o Kuroro lá no prédio lá onde ele tava pra tentar acabar com ele. Só que ao mesmo tempo, o Illumi, que é o irmão do Killua, né, que aparece lá no início, o Killua tem uns problemas com ele mata os mafiosos que estavam pagando o Zeno e o Silva. Ele é contratado... Por que ele é contratado? Ele é contratado pelo Ryodan. Pelo Ryodan, isso. O Ryodan contrata ele pra matar esses mafiosos. E no momento que o Zeno e o Silva vão finalizar o Kuroro, eles recebem a ligação do Illumi. É do Illumi? Falam que os mafiosos foram assassinados. Ou seja, o contrato deles acabou. Agora, a gente nunca vai saber se o Zeno e o Silva seriam capazes de matar o Kuroro. O Zeno fala que sim. O Kuroro pergunta, né? Mas o Zeno fala que eles iam conseguir. Ele fala, é claro que a gente ia conseguir, mas se você tivesse sério, seria um pouco mais difícil, uma coisa assim. Eu acho natural que os dois consigam, porque eles estão entre os mais fortes do anime que a gente viu, e são 2 contra 1, né? Então, tudo bem que o Kuroro, ele é bem criativo na forma de usar os Cara, mas isso é uma coisa que a gente nunca vai saber, inclusive ao longo dos anos a gente já conversou sobre isso várias vezes, né? Mas eu acho que o Kuroro deve ser o personagem mais forte do anime. Fora o Meruem, né? Eu acho que ele é o mais forte, assim... Não vou dar spoiler não, deixa pra lá. Coisa só do mangá, deixa pra lá. Então, aí... ao mesmo tempo, pra poder fugir, né? O Ryodan... Tem uma personagem lá que é o Kurotopi, que ele cria cópias de qualquer coisa, de objetos, e até de corpos. Ele cria umas cópias dos corpos dos membros do Ryodan pra fingir que eles estão mortos e a máfia para de perseguir eles. Aí, você fica, meio até chateado, né? Eles morreram de forma tão fácil. E aí já acabou a parte do Ryodan e tal, até que o Hisoka, né? Ele, que é o Traíra, liga pro Kurapika, isso, depois do final do anime, tem a música emocionante, tem os créditos, aí você já tá lá tristão, não, acabou. Aí aparece a ligação dele pro Kurapika. Na verdade, né, quando aparece, eles não dá pra saber que é pro Kurapika, só aparece ele ligando pra uma pessoa e dizendo que os corpos eram falsos. Aí a sua cabeça entra em parafuso, né, cara, porque... Ou seja, nada acabou e vai ter mais episódios, e foi isso que aconteceu. Agora a gente vai entrar nos OVAs, né, de Hunter vs Hunter. Que são dessa saga que o Orc tinha ainda e que, né, na época devem ter demorado por uns anos pra sair, porque tem uma mudança no gráfico, muda a abertura, tem todas as coisas. Isso aí. E pra quem não sabe, OVA é quando as companhias, né, os estúdios, eles lançam os episódios direto em DVD. Então, sei lá, por algum motivo o contrato com a emissora acabou e eles preferem renovar, ao invés de renovar o contrato, eles publicam em DVD porque o anime já é famoso. E aí ele continuou depois de um certo tempo e conta a segunda parte do Yorkshin, e da mesma forma ele conta também a saga seguinte, né, que é a do Grid Island. E aí a saga do Yorkshin ela continua a partir dessa notícia da morte, e agora eu não me recordo ao certo em que momento que continua, mas eu acho que esse negócio da reviravolta lá pra ele roubar o Kuroro é no OVA, né? É no OVA. Isso, é no OVA, isso aí. Só pra fazer um parênteses, o anime acabou em... Caraca, eu acabei de ver e esqueci. Acabou em 2001 e o OVA estreou em 2002. Então eles ficaram um tempinho ali querendo saber quem tava, né? Quem não leu o mangá. Mas alguns meses ficou... Ficaram alguns mesezinhos aí. E aí, basicamente,
o Kurapika ele se depara com um dilema, né? Porque ele tá com o líder do Genin Ryodan. Não, calma. Não, então tá. Tem que explicar a parte de antes. Fala aí. Aí Hisoka, né? da ligação, como eu estava falando da ligação, aí sim, logo no início, aparece que a pessoa que o Hisoka liga é o Kurapika, explicando sobre que os corpos eram falsos. Aí essa parte dos ovos já começa em um plano do Kurapika com o Gon, o Killua e o Leório para completar a vingança dele. Então, aí eles conseguem, né, através daquela cena que eu já descrevi para vocês, roubar o Kuroro. Só que o Gon e o Killua ficam de reféns do Genin Ryodan, ou seja, cada um tá com um refém de um lado. E aí o Kurapika fica naquele dilema, eu tô com o líder do grupo que matou toda a minha tribo, eu posso acabar com isso agora, mas tem os meus amigos, então tem até um amadurecimento muito forte do personagem por causa disso. E ele decide, de fato, fazer a trocar o... Deixa eu fazer um parênteses rapidinho. O que é importante falar que o Hisoka estava sendo o informante do Kurapika porque o desejo do Hisoka era lutar contra o Kuroro. E a única vontade do Hisoka no anime é lutar contra as pessoas mais fortes do mundo. E o Kuroro, sem dúvida, como a gente já falou, se não é o mais forte, é um dos mais fortes. Sim. E então o Hisoka estava fazendo o acordo com o Kurapika de que ele ajudava o Kurapika a lutar contra o Ryodan, se vingar da forma que ele quisesse, mas no final de tudo o Kurapika deveria deixar o Kuroro pro Hisoka lutar contra ele. Isso aí. E basicamente o acordo foi cumprido, né? Eles resgataram os garotos. Só que aí é que tá a malícia do Kurapika. Ele não é bobo nem nada. Ele devolveu o Kuroro com a condição, né? Usando aquele poder da corrente. O contrato. O contrato, com essa condição de que ele não entrasse mais em contato com os membros do Genin Ryodan. Então ele não poderia falasse usar mais NEM. Isso aí, não poderia mais usar NEM. E aí, depois ele descobre que o Hisoka não era de fato um membro do Genin Ryodan, que a tatuagem dele era falsa e tal. Aí ele confessa o que tinha acontecido e tudo mais. E até eles partem em procura de um removedor de NEM, né? Que é alguém que consegue tirar essas maldições de NEM para que o Kuroro possa voltar a agir normalmente. Mas isso aí acontece na próxima saga, que é o Grid Aslan. E eu queria destacar que esses episódios, são 8 episódios só, são muito bons. Todos eles são muito bons. E tem aquele tom sombrio da York-Shin, acho até mais pesado nessa parte. E eu acho que o auge do Hunter x Hunter é essa saga mesmo, York-Shin. E vai ser muito difícil ver algo melhor talvez até em qualquer anime. Eu prefiro a saga dos insetos, mas tá bom. Aí essa saga termina com o Kuroro sem poder usar NEM. O Hisoka decepcionado que não pôde lutar com o Kuroro porque ele estava enfraquecido por essa condição. O Gon, o Killua e o Kurapika... O Gon e o Killua ainda continuam atrás do jogo para poder ir atrás do pai do Gon. Com esse objetivo do Ryodan, eles conseguiram meio que estar realizados, né? O Gon, o Killua, o Leório e o Kurapika. Eles cumpriram o objetivo deles. E o Kurapika, no anime, ele fica se sentindo mal por ter matado pessoas. Ele fica tipo até meio em depressão, assim, meio doente, vendo os fantasmas das pessoas que ele matou e tal. Mas no mangá não acontece isso. No mangá, pelo que eu lembro, não tem essa parte, isso é mais um fillerzinho ali, só pra dar um impacto ali no Kurapika, né? E tem a Pakunoda também, que ela morre, né? Eu não me lembro a condição certa, se vocês lembrarem até falem, que ela tinha uma memória que ela precisava passar para os outros membros do Genin Ryodan. Só que se ela passasse, ela estava com uma condição também que o Kurapika tinha posto de que ela não poderia falar nada. Se eu não me engano, era quem era o Kurapika, quem era o cara da corrente, porque até então eles não sabiam. Ah, tá, isso aí. E aí, basicamente, o que aconteceu é que ela contou através de um poder que ela tem, que é tipo de passar a memória para as outras pessoas, e por ter feito isso ela acaba morrendo. E aí você vê uma coisa interessante, né, que eu já até falei... A gente estava falando outro dia... Ela morre por amor. O Genin Ryodan, eles não são os caras voltados a dominar o mundo e tal. Eles só são meio caóticos. Eles querem
causar o caos na sociedade pelo que acontece no país deles, né? Que é o país onde ninguém tem direitos e todo mundo é desconsiderado pela sociedade. É então, um lixão, né? O país do lixão, né? E todo mundo é considerado como se não fosse humano. Então, eles só querem causar desgraça no mundo de verdade, digamos assim, né? E já termina essa temporada fazendo o link com a nossa próxima saga, que vai ser o Grid Island. O Kurapika e o Leori, eles decidem partir para trabalhar em outras coisas. O Gon e o Killua ficam em Yorkshire para o próximo leilão, onde vai vender o jogo que eles estavam interessados lá no início da saga. E ao mesmo tempo o Ryodan vai continuar na cidade também, porque eles descobrem que nesse jogo tem o removedor de Nen. Tem removedor de Nen, isso aí. Aí todos eles querem entrar no jogo. E tem uma coisa muito maneira. É que o Grid Island, o videogame é tipo o Play 1, a versão antiga, a versão grandona. É tipo o Polystation. E aí eles têm que comprar um memory card que salva o jogo. É tipo mó RPGzão mesmo que eles jogam. E, cara, é maneiro que até no treinamento, cara, deles, parece RPG mesmo. Eles treinando e subindo de nível no meio, tá ligado? Desenvolvendo habilidade. É muito que eles perderam a oportunidade de fazer um jogo, né, cara? Até tem um jogo do Hunter e eu acho que é dessa fase, mas não é muito bom. Eu acho que não lembro se é de Play 1 ou de Play 2. Podia ter um jogo do Grid Island, né? Não, é tipo um jogo verdadeiro RPG. Que tu entra no Grid Island sem ser o Gon e o Killua, o teu jogador mesmo. Pô, ia ser muito. E tinha umas cartas, pô, era muito bom. Era tipo um jogo MMO mesmo. Cara, no mangá chegou a ter, tipo, umas 3 páginas, 6 páginas, sei lá, do mangá só com as cartas que ele criou. Então, tipo, ele cria umas paradas bizarras, assim, sabe? O que pra mim ficou um pouco ruim nessa parte é que o anime recupera aquele tom mais feliz, mais colorido que tinha no início, né? E larga aquela parada sombria do Yorkshire. Não, mas assim, na época, antes de eu conhecer a saga dos insetos, pra mim era a melhor saga. Sério, cara? Cara, porque, eles entraram num videogame, tipo, tinha tudo... Isso é maneirão, mas, cara, era muito maneiro. Se você for ver de novo, você vai ver que, tipo assim, é maneiro pra caraca, mas isso até se perde no final. Tipo, eu tinha 12 anos, tá ligado? Então, pô... Tudo bem que todo mundo tinha a mesma idade, pelo menos, né, naquela época. Então, aí acaba que eles não conseguem comprar o jogo. Acho que é um cara que compra todos os 12 jogos, né? O Batora. Ele compra todos os 12 jogos e depois começa a contratar as pessoas mais fortes pra entrar no jogo e conseguir as cartas ou dinheiro. Ele quer, na verdade, ele quer a carta que cura qualquer doença pra ele poder curar a esposa dele que tá, tipo, em coma. Porque quando você ganha o jogo lá, você pode... o jogo tem umas cartas que tem poder dentro do jogo. Mas se você... Parece tipo Magic. Mas se você ganhar o jogo... Você pode voltar para o mundo real com as cartas, com algumas cartas. São 3 cartas, isso. Então ele queria pegar essa carta de cura para curar a mulher ou a filha dele. Eu acho que era a mulher ou a filha. Por que não usaram essa carta no arco da eleição, né? Então, mas aí acaba que o Gon e o Killua vão pro jogo, eles passam nesse teste de poder para entrar no jogo que o cara comprou. E eles vão pra lá pra ver se eles conseguem mais pistas do paradeiro do pai do Gon. Que a gente nem... Porque eu acho que o pai do Gon que criou esse jogo, não foi? Foi o pai do Gon e uns amigos. Tipo, que até o nome, né? As iniciais, Grid Island. As iniciais dos criadores do jogo, isso aí. E essa Grid Island é dividida em 2 partes. Na primeira... É mais um treinamento do Gon e do Killua, tipo, bem tradicional nos animes mesmo, onde a gente conhece a personagem chamada Bisque, que ensina eles a desenvolverem o Nen deles. Porque até então eles tinham um Nen, mas era meio que... Ele não sabia usar como curar, porque ele tinha um poder, tinha uma arma. Era só o Gon e o Killua só usavam de forma bem primitiva. Não, e o legal é que eles aprendem todos os detalhes de Nen, Yen, Hatsu, Zetsu. E isso explica pra você, como espectador, você consegue entender junto com eles. E tipo, nenhum outro anime tem essa riqueza assim nesse sistema assim de poder, sabe? O que eu vejo que tem um pouco é o One Piece, que tem o hack, é um pouco detalhado, mas não no nível do Hunter x Hunter. E... depois que eles desenvolvem, né, os próprios poderes, o Killua ele manda uns choques, assim, uma energia elétrica com os ioiôs, e o Gon ele usa um poder que tipo é do pedra, papel e tesoura, que é muito criativo. Ele fala Jan, Ken, aí Gu, que é o soco, né, tipo, que é a pedra, ele carrega um socão forte e
destrói o alvo. Oponente, O Ti, que é a tesoura, então ele corta, e o Pá, que é tipo uma explosão, então ele emite solta uma bola de energia, né? Mas nessa fase ainda o Gon ele só consegue desenvolver bem a parte do soco, que seria a pedra. O resto ele continua treinando até o final da saga, mas ainda é muito fraco. Fica meio fraco, porque assim, tanto a tesoura quanto o papel usam um pouco de emissão, né? E assim, por ele ser de reforço, tem outros tipos de NEM que ele tem mais ou menos afinidade, só que não tipo, é super afinidade. Tem 20% com emissão e 10% com outra coisa. Também explica, né, bem isso. Dá. Acho que é tipo 80% os que estão do lado, né? Porque tem uma imagenzinha com os NEMs, e aí cada NEM que tá do seu lado é um gráfico, né? Enfim. E aí é um treinamento, e a segunda parte é a parte do Bomber, né? Que pra mim é o vilão mais sem sal do Hunter x Hunter, né? Não é filler, porque é lá que eles vão desenvolvendo poder. Não, tô falando tipo assim, o Bomber como vilão, tipo... não acrescenta em nada. Né? Se você tirar aquilo ali do anime, eu acho que você não perde nada. Acho que eles zerariam o jogo normalmente. Né? Como se não tivesse um vilão ali. Mas aí fica maneiro, porque nessa parte, melhor do que a primeira, porque o Hisoka se junta a eles. E tem uns episódios lá de um jogo de vôlei com um personagem chamado Laser. Isso é maneiro. Isso é maneiro. Nossa. Pô, o cara fez um jogo de vôlei, fica legal. Vôlei não é queimado. Queimado. É que o cara que é o Laser que é um jogador de vôlei. Pode crer, isso aí. E por que o Hisoka ajuda eles? Acho que eles querem juntar jogadores bons, aí tipo, o Hisoka não tá fazendo nada e ele topa. Acho que é literalmente isso, entendeu? Tipo... Tem até aquela parte que o Hisoka fica olhando a bunda deles. O Hisoka não é vilão, ele só é tipo um cara aleatório, ele só queria ter uma luta feliz. Ele é um anti-herói, o Hisoka. Ele é um caótico, tá ligado? Bom, então, aí no final dessa saga... No final dessa saga, eles conseguem zerar o jogo. Não, conseguem a carta que leva você ao encontro de qualquer pessoa ou qualquer lugar. E o Gon usa esse poder pra ir ao encontro do pai dele. E no anime, né, de 1999, isso acaba. Tipo, o Gon chega lá, vê uma pessoa e acaba. Que era parecida com o pai dele, tinha a silhueta do pai dele. Tinha o chapeuzinho e tal. Aí acaba o anime e você fica, tipo assim, pra mim foi um final, de certa forma, satisfatório, porque o Hunter não tem final até hoje. Então se tivesse acabado ali, eu teria entendido que o Gon encontrou o pai dele e acabou. Mas, por outro lado, não teria a saga das formigas, que é muito boa, e a continuação no mangá, que já me disseram aí, né, que tá espetacular. Tá sensacional. Porém, até hoje não acabou. Não, e tem até um final fake, que é o capítulo 339, que é o final do segundo anime. Pra mim também aquele final tava bom, tava satisfatório. Sim, Mas agora eu acho melhor a gente finalizar por aqui, porque já deu meia hora. E depois a gente volta na parte 3 com a saga das formigas e da eleição. E a eleição, beleza então. Valeu, galera, até o próximo episódio. Valeu.